Boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui, que nós, da comissão organizadora, recebemos vocês aqui para esta tarde, para mais uma mesa de evento. Gostaria de dar alguns lembretes antes de começarmos a mesa. Gostaria de falar que, para receber o certificado como ouvinte, é necessário ter presença em 70% dos blocos do evento. Ou seja, nós estamos aqui na sala 261, realizando esta mesa presencial, e, ao mesmo tempo, tem uma mesa online sendo realizada, então vocês podem escolher uma ou outra atividade presencial ou a online. Quem quiser assistir à mesa online com mais conforto, nós temos também a exibição do online na sala 266, então fiquem à vontade. Terá direito ao certificado quem comparecer a 70%, assinar a lista de presença em 70% desses blocos, ou presencial ou online. A lista de presença será disponibilizada depois que todos os comunicadores falarem. Nós exibiremos um código para a lista de presença aqui mesmo, e ela também será enviada pelo YouTube. E, um último aviso, nós temos uma cortesia da editora Tabla, temos um desconto, basta usar o cupom, o código Árabes em Diálogo, uma gentileza da editora Tabla para o nosso evento. E, com isso, eu passo a palavra para a Fernanda, que vai mediar essa mesa. Ah, sim. Outro lembrete importante, já passo a palavra. Outro lembrete importante é que teremos um sorteio no final desta mesa. Vamos sortear uma revista Tirás, que é uma revista que, infelizmente, não está mais sendo publicada. Então, deixem o nome de vocês no papelzinho que vai passar aqui, para fazer parte do sorteio. E, com isso, desejo uma ótima mesa, um ótimo evento, e passo a palavra para a Fernanda, que vai mediar a mesa e também é membro da comissão organizadora. Bom, boa tarde. Vamos dar início, então, aqui a nossa mesa de viagens pela África e pela Ásia. Então, sem mais delongas, vamos começar apresentando os comunicantes por ordem alfabética. Então, a primeira comunicação é a comunicação do Alaor Souza Oliveira, egresso da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai falar sobre viagens, impérios e representações, o Oriente Otomano como destino turístico europeu. Vamos colocar aqui o PowerPoint. Cada apresentação tem até 15 minutos. E, quando tiver faltando 5 minutos, eu aviso aos palestrantes. Tá bem? Bom, Alaor, seja bem-vindo. Boa tarde. Como a professora já pontuou, eu sou egresso do curso de História da UFMG, e essa comunicação que eu vou apresentar hoje, ela é um tateio, ela é um ensaio ainda de uma pesquisa que pretendo apresentar ao longo deste ano como um projeto de mestrado, possivelmente na área de História, mas, enfim, dando sequência à pesquisa em História do Império Otomano, que eu iniciei na graduação lá na UFMG. Durante a graduação, eu desenvolvi uma pesquisa sobre um periódico chamado La Jeune Turquie, que foi um periódico otomano publicado e editado na França durante a segunda década do século XX. Esse periódico ele tinha como subtítulo, como órgão oficial da defesa dos interesses otomanos na Europa. E eu achei essa fonte dentro de uma inquietação que a gente encontra, ou de um lugar razoavelmente comum que a gente encontra nos manuais de história otomana, que é o século XIX do Império Otomano foi o século do processo de modernização, que eu acho que é comum em basicamente todos os manuais de história do Oriente Médio. O que exatamente isso quer dizer é uma coisa que sempre me chamou a atenção.
Falar da modernização do Império Otomano significa a inserção dessa entidade política na sociedade internacional europeia do século XIX. Se for nesse caso, a gente tem, sim, um processo gradual e consistente de incorporação dessa entidade dentro da ritualística da diplomacia europeia e dentro das práticas das chancelarias ao longo do século XIX. A inclusão do Império Otomano, ou o reconhecimento, pelo menos de direito, dessa entidade como uma potência europeia, como uma das potências do Congresso de Viena a partir de 1856, e tantos outros episódios. Se a gente fala da modernização do ponto de vista burocrático-administrativo, a gente tem o processo da modernização administrativa do Império Otomano, do Estado Otomano, a partir das reformas do Tanzimat na década de 1830, e nunca abandonada, ainda que se considere tradicionalmente o encerramento desse período em 1871, mas a adoção progressiva dessa sofisticação administrativa, burocrática, ao longo do século XIX e até ao fim da existência dessa entidade. Se a gente estiver falando da modernização do ponto de vista da inclusão dessa entidade nos circuitos de bens, serviços e financeiros no século XIX, a partir de 1838, por exemplo, o Império ele é acomodado na lógica econômica europeia com o Tratado de Balta-Limanã, e tantos outros tratados e capitulações e, enfim, acordos que vão sendo celebrados ao longo do tempo. Então, e aí a gente chega numa observação que o Selim Deringuil faz em um dos seus manuais de história otomana, que é a fraqueza do Império Otomano, a ideia de declínio do Império Otomano no século XIX, ela precisa ser reavaliada. Por quê? Porque, no final da sua existência, talvez o Império Otomano nunca antes, mesmo nos seus períodos gloriosos, tenha sido tão bem administrado, tão eficientemente administrado e tão poderoso de todas as formas, de produção material, de capacidade de manutenção do seu território e tantas outras formas. O que acontece é um declínio, é uma perda, um enfraquecimento relativo. A dificuldade do Império Otomano de competir nesse cenário desafiador da expansão euroimperial do século XIX. E tudo isso só para a gente se situar e ficar mais ou menos no mesmo pé, para não ficar fazendo uma enciclopédia de datas e acontecimentos, porque são os desafios comuns que eu acho que praticamente todas essas sociedades meso-orientais, e não somente elas, enfrentaram durante o século XIX. O que me interessou, a partir da pesquisa da graduação, é entender como essas ferramentas dessa modernidade, elas não são somente, ou tão somente, instrumentos do exercício de uma dominação ou de uma hegemonia europeia, mas também um local de embate. Né? Quando eu encontrei um periódico de defesa dos interesses otomanos no coração diplomático da Europa, ali tinha uma questão interessante. E depois, atualmente, eu sou historiador na Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, e eu comecei a trabalhar com turismo, e aí eu me interessei pela história do turismo e entender como é que esse território se torna precocemente um território de desejo como destino turístico ao longo do século XIX. E quando a gente fala do turismo nesse sentido, a gente precisa estabelecer uma distinção entre o turismo enquanto atividade, enquanto prática social de massas e atividade econômica, mas em relação às viagens anteriores e aos documentos que são produzidos dessas práticas sociais também. Quando a gente fala de turismo a partir do século XIX, a gente fala de uma prática social que emerge a partir de uma prática anterior, que é a prática do Grand Tour, que até o século XIX, na verdade, o final do século XVIII, é vista como uma prática pedagógica de formação cultural e intelectual da nobreza europeia. Então, a possibilidade
de custear, né, viagens de longo curso pela Europa para conhecer outras regiões, conhecer outros territórios e formar esse arcabouço e esse capital cultural, era um dos rituais dos quais se exigia para a boa formação dessa nobreza até o final do século XVIII. Ocorre que, com o restabelecimento das conexões comerciais e do trânsito de pessoas após o Congresso de Viena, e também da formação de de um novo conjunto populacional capaz materialmente de custear esses viagens de longo curso, daí surge o fenômeno do turismo, que é, de alguma forma, essa prática transformada em atividade econômico-comercial e também de comodificação desses territórios que são visitados. Disso surge também uma diferença fundamental das fontes com as quais eu pretendo trabalhar. Eu não pretendo trabalhar com a literatura de viagem, dos relatos de viagem, né, que são mais bem conhecidos e que têm enfim, uma fundamentação teórica bastante robusta, já consolidada, Mary Spray e tantos outros. Porque essa é uma literatura que tem a sua especificidade, ela tem a sua tessitura própria, ela tem as suas características, que se distingue de um outro tipo de fonte que surge no século XIX, que são os manuais de viagens, os guias de viagem. Se alguma hora eu falar guias de turismo, entendam sempre como guias de viagem, porque como hoje eu trabalho com turismo, então não quero... Às vezes ocorre a derrapada, mas é sempre o guia de viagem, o handbook que a gente compra ali, até hoje, para pegar informações básicas sobre o destino. Que ele se distingue do relato de viagem porque ele passa a ser uma publicação estandartizada, ela é padronizada, ela tem uma forma própria, ela tem um caráter factual ou pretensamente factual, né, se afastando das percepções das percepções, da experiência, etc. Enquanto o relato de viagem ele é um relato passado que é lido no presente e o leitor ele compartilha da experiência junto com o narrador, o guia de viagem ele é um documento pedagógico, porque ele forma o jeito que o leitor deve conhecer e deve experimentar o destino visitado, né? E ele também, nesse sentido, ele traz aquilo que a Margarita Dritzas, né, que é uma historiadora do turismo que trabalha bastante com esse material para a Grécia, conforma esse caráter pedagógico ao que ela chama do olhar turístico, ou seja, não é simplesmente visitar um lugar, é como é que você vai experienciar esse lugar. É um comando prévio que condiciona, ou que pretende condicionar, a experiência que é prometida que se tenha nesse local. Nesse sentido, além da emergência dessa fonte, me chamou a atenção uma certa sincronia de alguns episódios que acompanham a formação a comercialização de destinos turísticos no Império Otomano, em relação a alguns episódios que são bem conhecidos dessa expansão euro-imperial sobre o Oriente Médio no século XIX. Então, no século XIX, a gente trabalha basicamente com duas fontes nos guias de viagens, que são os guias publicados por John Murray, né, britânicos, voltados para um público britânico, de uma classe média britânica, e de Karl Baedeker, que já era alemão e voltado mais para o europeu médio do continente. E esses guias eles surgem na década de 1830, junto com episódios importantes como a ocupação da Argélia pela França, junto com a revolta de Mehmet Ali, né? Em 1838, o Império Otomano entra na órbita econômica do Império Britânico com o Tratado de Bato-Limanã, e no ano seguinte já tem a publicação do primeiro manual do Karl Baedeker, né? Em 1841,
se considera a data inicial, ou data de fundação do turismo moderno, contemporâneo, porque surge o primeiro pacote de viagens tal como a gente conhece, que era basicamente uma passagem de ida, uma passagem de volta e um voucher de alimentação, né, da Thomas Cook, que existiu até 2019 e que foi considerada a primeira agência de turismo, primeira agência de turismo do mundo. Em 1854 já tem um guia de viagens para o Império Otomano. Um ano antes de você ter o primeiro pacote produzido pela Thomas Cook, de longa distância, que era para a Exposição Universal de Paris, né? E aí, a partir de 1868, ou seja, apenas 14 anos depois, já existe formatado e comercializado o pacote, né, vai lá dizer, o Grand Tour do Nilo e da Palestina. Né? Então, muito rapidamente, e para e passo a episódios marcantes dessa expansão europeia sobre o Oriente Médio, você tem o desenvolvimento dessa prática social e desse produto que é o turismo no Império Otomano. Poderia ser só uma coincidência, eu sempre gosto de partir do suposto de que eu estou errado e as coisas são só coincidentes. Mas essa empresa, a Thomas Cook, né, essa primeira agência de viagens, ela foi uma parceira bastante íntima do Império Britânico. Por exemplo, a partir de 1886, sendo a agência exclusiva pelo trânsito de peregrinos indianos para o Hajj. Na Revolta Árabe no Egito de 1882, é a Thomas Cook que viabiliza o trânsito de tropas britânicas pela expertise de transporte em massa de passageiros para o Egito. Né? Na Revolta Mahdi, no Sudão, é ela quem viabiliza a chegada das tropas até o Sudão. E simultaneamente a esses episódios, também são inaugurados uma série de empreendimentos que vão expandindo essa rede de negócios da Thomas Cook pelos territórios otomanos. Enfim, existe uma série de questões que podem ser trabalhadas a partir disso, claro. Além da questão da modernização, uma questão central é a representação desses territórios com as discussões clássicas sobre orientalismo e o ato de conceber a existência de um império, né, que o Said chama a atenção para a gente do cultura e imperialismo, mas também uma questão, e aí para encerrar, que me parece pertinente também, é voltar à questão do olhar turístico. Né? Se esses materiais que são produzidos, se esses documentos que são produzidos ao longo da formação dessa prática e dessa economia turística no Império Otomano, ela promete uma experiência, ela forma o jeito com o qual se deve viver aquele território, me parece razoável esperar também de que esses produtos turísticos que a gente está falando aqui, elas necessitem da articulação de uma série de instâncias e ferramentas dentro dessas próprias sociedades visitadas que garantam o cumprimento, o atendimento dessa expectativa. Então, se a gente está falando e esses documentos trazem a perspectiva de um Oriente exótico, enfim, todas essas tópicas que a gente conhece bem, será que não existe um mecanismo dentro dessas próprias localidades movidas por esse aparato turístico associado e intimamente relacionado a essa expansão, né, da presença europeia no Oriente Médio, que, de alguma forma, obrigue esses territórios a corroborarem a experiência ou as imagens formadas do Oriente? Enfim, essa é uma pergunta que, para mim, parece central e que eu pretendo desenvolver durante o mestrado. Então, para não tomar mais tempo, é isso que eu tinha para apresentar para vocês e depois a gente conversa. Eu vou só dar um recadinho, eu vou passar aqui o
terrorismo na Argélia. A Maria Júlia é mestranda da Universidade Federal de Minas Gerais. Só um minutinho. Obrigada. Boa tarde. Queria agradecer também pelo aceite e por todo mundo que está aqui acompanhando as comunicações. Eu sou mestranda em História na UFMG. Eu pesquiso o papel do Islã na formação da Frente de Libertação Nacional da Argélia durante a Revolução. E eu trabalho com as obras do Frantz Fanon e com o jornal El Mujahid, jornal oficial da Frente de Libertação Nacional, e com algumas outras obras de militantes da FLN e de oficiais, de militares franceses. E durante a minha escrita da dissertação, me deparei com uma questão muito delicada, que é o uso do terrorismo, né, e do contra-terrorismo. Vou chegar lá em breve. E é delicada porque é um conceito muito mal utilizado, é delicado porque é um conceito muito associado ao Islã. E o caso da Argélia mostra para a gente justamente que, apesar de ser um país de maioria muçulmana, apesar da Frente de Libertação Nacional ter o Islã como um elemento motivador, a religião é citada várias vezes como uma motivação anticolonial, não é uma motivação para o uso da violência. Claro que a gente não pode falar da motivação individual de cada militante da Frente de Libertação Nacional, né? É importante fazer essa diferenciação. Mas a organização não recorreu ao uso da violência por uma razão, por ter se pautado na religião, né? E essa é uma associação que é muito feita, a gente está vendo muito isso hoje no caso da Palestina, então acho que é até mais urgente, mais delicado e polêmico ainda. Mas no caso da Argélia, pretendo demonstrar isso, né? As principais razões identificadas ali para o recurso à violência pela organização foram razões táticas, né? Atrair atenção para o internacional, impedir que os colonos continuassem ignorando a violência sofrida pelos argelinos, e também tentar forçar o governo francês a considerar negociações de independência. E aí o meu objetivo para o doutorado é justamente discutir essas disputas de narrativa acerca do uso de terrorismo, contra-terrorismo e terrorismo de Estado, né, por parte desses agentes da luta de libertação e agentes da colonização, da administração colonial. E aí, brevemente, só para trazer alguns problemas principais com o conceito de terrorismo, né, ele é usado para deslegitimar. Então, quem tem o poder de classificar alguém como terrorista são os países do norte global, e eles, obviamente, usam isso de forma seletiva, mais uma coisa que a gente está vendo na prática acontecer agora. E aí o Estado é constantemente excluído da discussão, né? Tem essa ideia de que tudo que um Estado faz é legítimo. É entendido como ideologia também, então é muito associado à esquerda, é muito associado ao Islã, e não é associado à extrema-direita e a outras religiões, por exemplo, principalmente religiões cristãs, né? E isso é muito... outra coisa é que entende-se que tudo que um grupo classificado como terrorista faz é terrorismo. Então, a Al-Qaeda, por exemplo, tudo que a Al-Qaeda faz chama-se de terrorismo. Então, a Al-Qaeda ataca o USS Cole, por exemplo, e isso é terrorismo, apesar de ser um alvo militar, né? Então, o conceito virou um guarda-chuva na mídia assim, e no senso comum mesmo. E isso é muito reforçado pela teoria das 4 ondas, que divide esses picos de atentados terroristas em anarquista, de libertação nacional, que é o caso da Argélia, de esquerda, que inclui aí as ditaduras militares na América, e o religioso, que é chamado por alguns de jihad pós-soviética. Então, é um religioso associado exclusivamente ao Islã. E aí todos os ataques cometidos por grupos de direita, por indivíduos, por estados, né, por organizações patrocinadas pelo Estado, ficam negligenciadas. E até fala-se em uma 5ª onda da extrema-direita, como se isso tivesse surgido só agora, né, como se fosse tudo bem compartimentado. Assim. E aí, uma proposta de definição que eu estou tentando trabalhar, até porque é um conceito que aparece nas minhas fontes, não dá muito para fugir dele. Estou tentando entender, a partir desses militantes da FLN, o terrorismo como uma tática, uma forma de violência política que é projetada para alcançar objetivos políticos, que tem como alvo um público além das vítimas imediatas,
e que tem o objetivo de intimidar, né, de alterar arranjos políticos, de influenciar comportamentos políticos e de ampliar o alcance. E se é uma tática, pode ser usada por atores diversos. Pode ser usada por grupos e indivíduos, pode ser usada por estados, pode ser usada por organizações intergovernamentais, né? Se é uma tática, não tem como dizer que é exclusivo de quem está se opondo a um governo. E aí, enfim, vou só apressar um pouquinho aqui para a gente conseguir finalizar. E o terrorismo também está inserido num conjunto muito amplo de ações, outras ações violentas, como assassinatos políticos, e ações não violentas também. Então, eleições, né, um grupo, da mesma forma que um Estado não faz uso só de tática terrorista para se manter no poder, um grupo que está se opondo ao Estado também não vai recorrer só a isso, né? Faz uso de várias outras medidas. E aí a gente tem o conceito de contra-terrorismo, que supostamente, né, teoricamente, aborda táticas de prevenção, de proteção, de redução de danos. E esse termo contra ou antiterrorismo indica aí um caráter de defesa e legitimidade, assim, de segurança nacional. Mas ele é constantemente usado para se referir a práticas que, a rigor, são terroristas. Por exemplo, o uso da violência indiscriminada contra civis, o uso de tortura, os julgamentos em corte militar, né? Então, na prática, é um termo que geralmente está mascarando aí o que a gente chama de terror de Estado, né? Que aí o terror de Estado é esse instrumento governamental para controlar a sociedade civil por meio do uso da violência. Pode ser muito usado também por grupos patrocinados pelo Estado, e são ações que são planejadas nos mais altos níveis do Estado, por ministros de gabinete, por comandantes, e são difundidas aí por meio de centros especializados de treinamento. No caso da Argélia, a gente tem a Germaine Tillion, ela lutou contra a Alemanha nazista, atuou na tentativa de estabelecer um cessar-fogo na Argélia. Ela disse que o terrorismo é a justificativa das torturas aos olhos de alguns, e, para outros, as torturas e execuções são a justificativa do terrorismo. É um círculo vicioso. E, apesar dela argumentar, né, corretamente que isso se torna um círculo vicioso, a gente tem que entender que esse círculo começou em algum lugar, né? Então, medidas repressivas já vinham sendo adotadas pela administração colonial muito antes da Revolução sequer começar. Então, a gente tem o massacre de Sétif-Guelma, que tem aí uma estimativa de mortos que varia entre 1.000 e 45.000, bem ampliada, a gente não tem um dado muito certo sobre isso, mas ainda assim é desproporcional em relação ao número de vítimas francesas. Então, tem uma recusa em negociar a independência por parte da França, um lobby muito forte de colonos na Argélia, prisões em campos de detenção, torturas, imposição de toques de recolher, os tribunais militares, né? Então, tudo isso alimenta justamente a revolução e é o que alimenta o uso da violência por parte da Frente de Libertação Nacional. E aí, só para mostrar, né, como que esse círculo vicioso tem um início. No momento mais intenso ali da Revolução, 2 membros da FLN foram guilhotinados. E, a partir disso, a FLN começa, né, recorre aí, ao assassinato de civis, entre aspas, também. E aí, esses grupos contra-terroristas, entre muitas aspas, bombardeiam uma casa, matam quase 100 civis argelinos, e é aí que o Exército de Libertação Nacional começa os primeiros laboratórios de explosivos, começa a recrutar especialistas em explosivos, começa a recrutar os militantes que vão levar a cabo essas operações de bombardeio. E aí a gente vê que tem um início, né? Esse círculo vicioso ele começa justamente com a conduta extremamente repressiva e violenta da administração colonial francesa. E aí, eu estou no processo de elaborar aí um levantamento das operações de bombardeio. Tem vários dados que são divergentes, então é meio difícil de conseguir estabelecer as coisas corretamente, mas só para mostrar, ainda está em processo de construção. E aí os relatos de militares, né, sobre qual que é a narrativa oficial do governo francês. É de que a tortura era usada para obter informações em momentos urgentes. Então, eles
partiam muito de um suposto dilema moral. Se um atentado terrorista acontecer amanhã e uma criança morrer, como você vai justificar, como o militar vai justificar ele não ter usado tortura para prevenir esse ataque? Então, eles partem desse tipo de justificativa. E um exemplo muito clássico é o Paul Sarrès, que era um general que admitiu abertamente o uso de tortura em um livro que ele publicou em 2001, e foi uma confissão tão explícita que a publicação dessa obra levou o Jacques Chirac a destituir ele da Legião de Honra e proibir que ele usasse o uniforme militar, e até a editora foi multada por justificar crime de guerra. E ele admite abertamente aí como era o uso de tortura. Então, ele justificava, né, como se fosse uma ferramenta necessária quando era preciso conseguir informações urgentes, só que tem problemas graves com essa justificativa, né? Primeiro que isso ignora, falar em tortura como uma ferramenta preventiva, ignora qual é o real resultado, né? Que é justamente o contrário. Então, essas táticas contra terroristas, que dizem que estão reprimindo a violência, na verdade, elas estão criando e replicando essa violência. E a falha da prevenção também é muito evidente em um relato dele sobre um massacre em Philippeville que matou 120 franceses e argelinos pró-França. Esse general sabia sobre esse ataque com um mês de antecedência. Ele sabia todos os detalhes e ele escolheu, não impediu o ataque, ele escolheu deixar que civis franceses fossem mortos para depois poder punir a FLN por causa desse ataque, né? Então, a gente vê que, na verdade, não tem nenhum objetivo de prevenção, não, né? O objetivo é punir. Então, aqui, a gente vê como que o contra-terrorismo assume a face aí do terror de Estado. Da mesma forma que o uso, né, da tortura para causar medo na população também é uma característica clara do terrorismo. O Jacques Massu, que foi um dos principais generais, dizia que todo muçulmano, que qualquer muçulmano suspeito sabia quem era o seu líder, então podia ser torturado porque não havia tempo para procedimentos regulares. Então, a tortura funcionava como um instrumento de controle, né? Não era só uma medida de contra-insurgência, era uma reafirmação da dominação colonial mesmo. E esse padrão ultrapassou os limites, as fronteiras da Argélia, né? Esse general foi convidado pelo governo militar brasileiro para treinar os militares em técnicas de tortura. Então, se alguém disser que não houve tortura, vocês podem dizer que um general que veio aqui treinar os militares já admitiu isso, né? E essa disseminação transnacional demonstra como que o terror de Estado ele é aperfeiçoado em contextos coloniais para depois ser exportado e servir em regimes autoritários no mundo inteiro, né? E aí, muito brevemente, porque a gente já está com o tempo corrido, algumas reflexões dos militantes da Frente de Libertação Nacional, que são interessantes também. Vou mencionar dois deles. O Frantz Fanon, né, que tem reflexões aí fundamentais para desafiar esses estereótipos que retratam árabes como inerentemente violentos, né, e para disputar esse moralismo também que é associado às discussões sobre violência. Ele argumenta que a violência precisa ser analisada dentro de um contexto histórico, e ele enfatiza que o colonialismo é essencialmente violento, opera por meio do uso sistemático de força. Então, a gente vê como que esse recurso aí da FLN à violência tem um cenário específico, né? Não dá para fazer essa associação apressada. E temos também a Zohra Driff. Vou pular o ISF Saad, senão não vai dar tempo. Temos também a Zohra Driff. É um caso muito interessante o caso dela, porque ela se chama de terrorista. Ela chama a FLN de organização terrorista. Ela está disputando esse termo aí. Isso é bem curioso, assim, bem diferente. E ela fala muito sobre como os militares franceses usavam o terror para quebrar a vontade da resistência mesmo, e isso provocou uma reação violenta, porque já não tinha outro recurso que pudesse ser utilizado, né? E ela fala muito sobre a cumplicidade dos civis, né, que são geralmente apresentados como vítimas inocentes, e ela questiona essa ideia e diz que ela não se arrepende do que ela fez, porque o problema central era retratar os civis como meros turistas visitando a Argélia, ou então, até pior, como herdeiros naturais da terra, né? Mais uma coisa aí que a gente está vendo na prática hoje.
E ela fala, né, numa entrevista muito interessante, uma mulher se levanta na plateia e fala para ela: você plantou uma bomba que matou a minha avó e me fez perder a perna. E aí a resposta dela ela diz assim: certamente eu vou chocá-la novamente, mas esse problema não é meu. Você deveria levá-la às autoridades francesas que vieram servir no meu país e não nos deixaram alternativa, né? E aí ela diz que, em nível pessoal e humano, ela entende que é uma tragédia devastadora, mas que ela poderia contar milhares de histórias como aquela que foram executadas pela administração colonial, né? Então, tive que passar muito brevemente por esses relatos dos militantes da FLN, mas o objetivo era estruturar uma discussão, né, sobre o terrorismo que fuja desse argumento comum de que o Islã invariavelmente alimenta a violência, alimenta o terrorismo, né? Entender que a reação dos colonos e do governo francês não era uma resposta, não era uma tentativa de evitar a violência, não, né? O objetivo era mostrar quem mandava naquele momento, era impor ali, criar um sentimento tão avassalador de fatalismo, de insuficiência, que fizesse as pessoas tirarem seu apoio à Frente de Libertação Nacional, né? Então, a gente tem que entender que rotular as ações de organizações como a FLN como terrorismo, mas não rotular as ações da administração colonial como terrorismo, que é também mais uma coisa que a gente está vendo muito nitidamente hoje, né, na recusa em chamar as operações do exército israelense e de organizações paramilitares e de supostos civis também, essa recusa em chamar isso de terror, né, mostra como que essas dinâmicas de poder moldam os conceitos que a gente usa, né? Então, por ser um conceito que aparece muito nas fontes, é importante disputar ele, né, e tentar construir essa noção que não sirva como um rótulo para deslegitimar mesmo, né? Então, essas operações de bombardeio ali, especialmente em contexto colonial, surgiram como resposta a estruturas de poder assimétricas, num momento em que a organização não tem condições de entrar numa guerra convencional, né? E que a França se recusava a entender aquilo como guerra também. Então, essa violência era um mecanismo coercitivo e os insurgentes, né, os revolucionários, recorrem às técnicas que eles têm condições de recorrer naquele momento, né? Bom, é isso. Tive que apressar um pouquinho no final, peço desculpas, mas se alguém tiver alguma dúvida, agradeço muito pela apresentação, pelo aceite e por todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Queria começar agradecendo ao pessoal do Centro de Estudos Árabes pela organização do evento. É uma surpresa muito feliz quando vi o anúncio da organização do evento. Fiz a graduação aqui na História, na verdade no prédio vizinho, mas eu sempre fui um tanto intruso aqui no Árabe, então me deixou bastante feliz ver a possibilidade de diálogo voltado para a área dos estudos árabes. Eu sou, feito a Fernanda já apresentou aqui da casa, eu fiz a graduação e o mestrado aqui na História, do programa de pós-graduação em História Social, e agora eu estou no doutorado, sendo orientado pela professora Leila Leite Hernandes. A minha pesquisa, aqui eu vou pretender apresentar para vocês um recorte dessa pesquisa, é uma pesquisa mais ampla, na qual eu tento trabalhar um pouco a ideia desse sheik muçulmano, que é o Musa Kamara,
ele viveu entre o século XIX e o século XX, na região do Senegal. Na pesquisa de doutorado eu pretendo falar de um contexto mais amplo, pensando como as ideias escatológicas de fim do mundo que motivavam os movimentos jihadistas no século XVII, fim do XVII, XVIII, XIX, na região da África do Oeste, cedem espaço a uma certa visão de coabitação e de domínio cristão na África do Oeste, por meio dos intelectuais muçulmanos que estão escrevendo nesse momento, dos quais o Sheikh Musa Camara é um dos mais destacados. Mas hoje eu quero falar particular de um aspecto dos escritos do Musa Camara, que é a questão da genealogia. Começar conversando com vocês sobre o mundo em que vivia o Musa Camara. Ele nasce em 1864, na região em que está marcado ali como Futa Toro, no médio vale do rio Senegal. Futa Toro é uma estrutura política independente nesse momento. Os franceses, essa região posteriormente vai ser de colonização francesa, majoritariamente, mas pensem que até praticamente muito depois da metade do século XIX, os franceses nada mais têm do que pequenos enclaves coloniais nas margens do Oceano Atlântico e ao longo do rio do Senegal e outros rios, como o rio Gâmbia, os portugueses aqui também. Mas essas populações têm estruturas políticas autônomas e independentes. O Musa Camara vai viver nessa região do Futa Toro, em 1864, no qual ele está lidando com o avanço colonial francês. É uma região que está lidando com esse avanço colonial francês. Enquanto isso vai acontecendo, o Musa Camara está fazendo o percurso de formação dele como um homem religioso. Ele frequenta as escolas corânicas, aqui no Futa Toro, na região do Futa Toro, uma população aqui ocupada majoritariamente por um povo fulani. Ele vive nessa região, faz um processo de visitas, de estudos em outras regiões, como no Futa de Alon, e aqui na região onde hoje é a Mauritânia, entre os mouros Trarza, Brakna e Dawaish, que ficam para cá também, na região de Tagan, onde hoje é a Mauritânia. Então tem todo um processo de formação, de aperfeiçoamento, de aprofundamento em conhecimentos corânicos, conhecimentos religiosos, ter leitura de textos e de iniciação em correntes religiosas, porque, de acordo com o que diz o Usmane Kane, que é um historiador muito importante da história intelectual islâmica na África do Oeste, o Islã na África do Oeste é caracterizado pelo direito maliquita, de um lado, e, por outro, pela adesão às correntes sufi. Né? O sufismo é uma vertente do Islã que muitas dessas correntes, particularmente nessa região do continente africano, dialogam com correntes místicas, versões de rituais, processos para se aproximar, né, de Deus, de acordo com os caminhos oferecidos, ou em árabe, né, os turuq, ou tariqa, do singular, esses caminhos, assim que eles chamam as confrarias. Então tem diferentes caminhos que levam a Deus a partir das perspectivas sufis. E, no geral, os sufis, eles participam de várias confrarias, de vários caminhos, né? Eles partilham vários turuq. Exceto um deles, que é a Tijania, que é uma confraria que é exclusivista. Você é membro da Tijania, você não pode ser membro de nenhuma outra confraria sufi. O Musa Camara vai se iniciar em todas elas, inclusive na Tijania, e não vai abrir mão de participar das outras só porque ele participa da Tijania. Mas isso é muito importante porque vai ter todo um movimento religioso de oposição a essas estruturas políticas já consolidadas e de oposição à expansão francesa, com o qual o Musa Camara vai lidar, e que é um movimento particularmente liderado pelo califa da Ordem da Tijania, que é o El Hajj Omar Tal, que é uma figura importantíssima nessa região, por derrubar esses dois territórios bambaras aqui, que é o Kaarta e Segu, e ele estabelece uma estrutura política teocrática islâmica a partir de um movimento jihadista, na segunda metade do século XIX. Tudo isso, por que eu estou falando? Porque isso é importante para a vida do Musa Camara, que vai viver com tudo isso, que vai se recusar a participar desses movimentos jihadistas, e que, quando termina seu processo formativo no fim da última década do século XIX, ele vai estar numa África do Oeste que tem essa configuração. Ele está aqui no Vale do Rio Senegal, mas essa região é toda dominada pelos franceses, o Senegal, a Mauritânia. Aqui tem então o chamado de Alto Senegal e Níger, que vai dar origem ao Sudão Ocidental e depois, atualmente, ao país do Mali. Aqui o território militar do Níger. Então é um território com uma situação na qual ele está lidando com essas autoridades francesas. E ele se estabelece na sua terra natal, no Vale do Rio Senegal, para criar uma escola corânica ele próprio. Depois de terminar seu percurso formativo, ele se estabelece lá. E o Musa Camara tem uma coisa muito interessante, porque ele tem um
trânsito muito intenso com diversas figuras da região, tanto figuras religiosas, eu estou vendo aqui no celular, tá? Por isso que eu estou mexendo. Imagina, Ximena. Tanto figuras religiosas como Sheikh Saad Bur, que é uma figura importantíssima da Fadliya, que é uma dessas confrarias sufis, e que vai ser uma figura de muitíssima importância na expansão francesa na Mauritânia, porque ele vai elaborar uma fatwa legitimando a expansão, a dominação colonial francesa na Mauritânia, dando suporte religioso islâmico. Os franceses, isso não vai dar tempo de falar aqui, mas os franceses têm uma tradição de inserção numa lógica de dominação nessa região, se inserindo na linguagem política muçulmana. Então eles se inserem na linguagem política islâmica, eles se apropriam dessa linguagem política para exercer a sua dominação. E o Moussa Camara é um desses intelectuais, desses cheikhs que vai participar desse processo. Ele também tem interlocução com deputados senegaleses eleitos. O Senegal consegue eleger deputados nesse momento, com o Blaise Diagne, o Galandou Diouf também, e com autoridades coloniais francesas, como, por exemplo, aí eu destaco o Henri Gaden, que vai ser o primeiro governador da Mauritânia. Então, é a pedido dessas autoridades coloniais francesas que o Moussa Camara escreve. Muitos dos seus textos são textos por encomenda, que ele vai escrever no período de maturidade para enviar para esses autores franceses, e escreve em árabe, com a expectativa de que isso fosse traduzido e publicado em francês, para ampliar. Então ele escreve em árabe, mirando um público leitor francês, dialogando com toda a tradição de escrita em língua árabe na África Islâmica, dessa África muçulmana da África do Oeste, e, ao mesmo tempo, tentando lidar com os paradigmas historiográficos de uma ciência dita europeia, o que vem a partir dos diálogos dele com essas autoridades coloniais francesas. O texto que eu pretendo me basear, e que eu vou falar um pouco mais hoje, é o que ele chama Zuhur al-Basatin fi Tarikh as-Sawadin, né, o Florilégio no Jardim da História dos Negros, ou o conjunto de flores, né, as flores no Jardim da História dos Negros, em que ele vai falar sobre todo esse processo que eu acabei de discutir com vocês. Todo esse processo de movimentos jihadistas, e a grande questão do Moussa Camara é condenar os movimentos jihadistas. Ele quer defender que é possível que os muçulmanos vivam sob um controle colonial cristão, os franceses. Ele se alia diretamente com os franceses e ele é discípulo do Saad Bur, que é aquele que criou a fatwa para legitimar a expansão francesa na Mauritânia, e ele defende uma ideia de que os jihads anteriores devem ser condenados. Ele analisa esses movimentos jihadistas para legitimar uma dominação francesa na África do Oeste. Essa obra é concluída em 1925. O que eu quero discutir com vocês é como a questão da genealogia aparece na obra do Moussa Camara. Porque muitas vezes, quando alguns estudiosos vão se debater com a obra do Moussa Camara, eles observam essas questões que ele lida com a veracidade, a crítica, o reconhecimento ou não de elementos da genealogia reivindicada dos atores sociais com os quais ele lida no Futa Toro, no Médio Vale do Rio Senegal, como se fosse uma característica europeia. Como se ele tivesse... Olha só, ele está manifestando características de como se compreende a ciência com métodos de veridicção, métodos de construção da verdade, métodos de checar a credibilidade. Ele deixa claras as fontes dele. Quando isso está claramente dialogando com toda uma tradição islâmica de escrita da história de reflexão, com a qual ele diretamente estabelece diálogo. Né? Como ali, por exemplo... eu esqueci, eu estou apontando, mas eu tenho... laser, né? Ali, por exemplo, quando ele diz aqui no Tarikh Sudan, que é um livro do Assaad, que é um livro muitíssimo importante, que fala sobre o Império do Mali, ele está o tempo todo discutindo com eles, está o tempo todo discutindo com o Ibn Battuta, ele está o tempo todo discutindo com vários outros autores de direito maliquita, vários outros autores que eram de circulação ampla nessa região. E eu queria, para comentar sobre essa questão de como a genealogia aparece na obra do Moussa Camara, eu selecionei um aspecto específico, que é um momento em que ele está falando sobre os Denyankobe, que é um grupo, uma família dirigente que vai governar aqui a região do Futa Toro entre os 16 e 17, até chegando no 18 ainda, mas essa família permanece como uma família influente nessa região, e os Denyankobe, eles se reivindicavam como descendentes do Bilal ibn Rabah, que é um dos companheiros do profeta, que é o primeiro muezim. Bilal seria lá em Meca, de acordo com a narrativa corânica, um escravo do Abu Bakr, que é um outro companheiro do profeta, e ele teria sido o primeiro a aderir, a fazer o chamado para a oração, por isso o muezim é aquele que chama para a oração, e ele viveu lá no século VI, VII, na Península Arábica. E o Moussa Camara vai lidar com essa reivindicação dos Denyankobe, da família Denyanke, de reivindicar, descender desse Bilal, dessa figura, do primeiro muezim. E isso é uma coisa muito comum
na África do Oeste, como em outros lugares em que o Islã tem uma expansão, porque eles reivindicam a famílias que se reivindicam pertencer a famílias ligadas ao profeta, se reivindicam ligados ao próprio profeta, reivindica ser Said, Sharif, entre várias outras coisas, vários companheiros. Isso está ligado a uma certa forma de compreensão de busca por privilégio, por status ligado a esse pertencimento religioso, mas é claro que isso também se liga com essa lógica da genealogia e esse método de veridicção, de construção da verdade que o Musa Camara implica para entender essas genealogias, ele está ligado a muitas outras formas de como essas pessoas se apresentavam naquele momento e buscavam imaginar o seu pertencimento na sociedade, né? Que ele fala que o autor do Tarikh Sudan fala que eles são Sudaniun, ou seja, negros, né? Sudan negro, Sudaniun no plural, que é uma grande verdade, pois eles afirmam ser descendentes do nosso senhor Bilal ibn Rabah, o grande célebre companheiro do profeta. Em seguida, quando ele diz que tem Elá, que é o cara que vai fundar a dinastia, o cara é ótimo, né? O sujeito que funda a dinastia dos Denyankobe no Futatoro, que ele é o governante, Silatigui, né, o senhor dos caminhos, de várias famílias, ele diz que eles são Fulani Badawi, beduínos, né, o que levaria a pensar que eles seriam descendentes de pessoas brancas, na verdade, né? Quando, na verdade, o autor fala, eles nada mais são também, assim como nós, né, que Sudani Badawi, ou seja, um negro nômade. Eles são nômades porque os fulanis são uma população que habitualmente lida com o cultivo, com o cuidado do gado, né? E ele vai falar, bom, eles cuidam do gado como todos os fulas. Eles não são menos Sudan por causa disso. E aí eles falam, aqui chega o momento do Bilal, já vou encaminhar esse exemplo para a conclusão, porque eu acho que meu tempo deve estar acabando. Aí os Denyankobe, que é o Musa Camara falando, remontam sua genealogia ao nosso senhor Bilal ibn Rabah, e afirmam que Tenela, filho de Gedala, ele vai traçar toda a genealogia, chegando a El-Haj Musa, El-Haj Musa Kankan Musa, que vai fazer a peregrinação a Meca, Mansa Musa, exatamente, e que o Mansa Musa seria filho de Salih Maka Bilal. Salih significa muezin, em Fulani, e Maca faz referência à cidade de Meca. Então eles fazem essa reivindicação. E aí ele faz vários comentários remetendo sobre qual seria a origem do Bilal, faz várias considerações a respeito disso, e ele termina falando que não faz sentido que o Mansa Musa, Kankan Musa, fosse filho direto do Bilal, que viveu no século VII. Mas com isso ele faz, ao longo do caminho, todo um trançado com os textos islâmicos com os quais ele está debatendo, mirando nessa questão da legitimação. Claro que ele está falando aqui de uma dinastia que foi deposta por um movimento religioso jihadista que via essa dinastia como não muçulmano o suficiente. Então, para encaminhar para o final, eu queria usar esse exemplo. Tem vários outros que aparecem na obra do Musa Camara. Eu não trabalhei para a apresentação de hoje com os textos originais em árabe, porque eu ainda não tive acesso a eles. Eles estão no Senegal, pretendo fazer isso ao longo da pesquisa de doutorado. Tem uma publicação parcial traduzida ao francês que está aqui, que foi feita pelo historiador Jean Schmitz, em parceria com toda uma equipe, que tinha um projeto de traduzir tudo, com o Said Bouzbina, é um marroquino que fazia a tradução, mas acho que o projeto morreu no meio do caminho, uma pena. Mas a minha pretensão é lidar com esses vários textos do Musa Camara no original, tenho estudado árabe para isso, tenho tentado aprender um pouco. Mas aí era isso que eu queria conversar com vocês, não sei se ficou claro, talvez um pouco apressado, mas fico à disposição para as perguntas e obrigado pela atenção. Especificamente. Dá para escutar agora? Bom, obrigada, Rafael, pela apresentação. Antes de prosseguir, eu queria saber se alguém quer beber a água, porque está alguns de vocês. Está todo mundo bem? Tá ótimo, então. Bom, então agora o Leandro está preparado? Então, tá bem. Agora, então, nós vamos prosseguir com a apresentação do Leandro Gatti, que é mestrando, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.
e a apresentação. Perdão, acho que é aqui atrás. A apresentação do Leandro, uma história para contar, os árabes em Nea Pafos. Bem-vindo, Leandro. Boa tarde, pessoal. Quero começar agradecendo pela participação no evento. Eu sou da Letras, eu vim do armênio. Fiz um semestre de árabe, mas assim, gente, perdão pelo meu árabe desde já, porque se eu pronunciar alguma coisa ruim, eu não, infelizmente não ando usando árabe. Mas vamos lá. Então, vamos passar aqui, passar um pouco do contexto histórico. A minha pesquisa ela fala sobre Pafos, fala sobre Chipre, mas originalmente ela é do período romano. Eu avancei no tempo para poder apresentar aqui, que eu acho muito legal essa época. Então, começando aqui, aqui é a ilha de Chipre, já no mapa da época do Império Bizantino e do Califado Árabe. Então, vocês veem que a ilha está perto da Anatólia, que é onde hoje é a Turquia, e da Síria, da atual Síria. E aqui a ilha de Chipre, né, mais de perto. Aqui Salamis era a capital, e Nea Pafos aqui da outra extremidade aqui da ilha, que é o que a gente vai falar sobre. Passando aqui, na cidade de Nea Pafos, que foi fundada no período helenístico, ela foi capital na época romana de Chipre. Os achados que eu vou falar aqui, que eu vou trazer arqueologia para vocês, foram nessas três áreas aqui. A Panagia Chrysopolitissa, que é uma igreja, a Panagia Limeniotissa, que é outra igreja aqui, e na região costeira aqui, que é conhecida como Cato Pafos, a Pafos Baixa, né, que tem a Pafos Alta, que é onde a população se refugiou, quando estava numa época muito conturbada, e essa parte costeira. Passando, contexto histórico bem rápido aqui para vocês. Gravem na cabeça de vocês os nomes de Heráclios, Constâncio II e Muawia, né, que são os nomes mais importantes aí que vai aparecer nos vestígios arqueológicos. Chipre, ele estava no Império Bizantino, ele foi contestado pelo Califado Árabe por motivos de estratégia. Para conseguir tomar Constantinopla, que era a capital, os árabes precisavam de uma base costeira, e a ilha de Chipre era muito boa, né, para ser essa base. Então, por isso que eles tentaram tomar a ilha. Tentaram uma vez, em 649, eles ocuparam Salamis, a capital, mas não ficaram por muito tempo. E depois, em 653, eles realmente conquistaram a ilha, ocuparam, trouxeram colonos, trouxeram uma guarnição militar que ficou na cidade de Nea Pafos. E ficaram até cerca de 688, aqui está 688, aqui está errado, é 688, eu só vi depois que eu mandei. Mas fizeram um tratado de paz, e aí nesse tratado foi-se combinado que a ilha seria compartilhada entre árabes e gregos. Então as taxas que eles recebiam da ilha era igualmente dividida entre os dois poderes. Paz, pero não mútuo, né? Às vezes um lado quebrava a paz, o outro quebrava a paz, mas foi seguindo mais ou menos assim por cerca de 300 anos, até que Niqueforo II conquistou a ilha de vez e com ela o norte da Síria. Tá? Próximo. Então, falando aqui dos vestígios. Primeiro, a numismática, que é o estudo das moedas. Eu trouxe aqui duas moedas já do século 7 e 8. A de cima é bizantina e a de baixo ela é árabe, né? Então, assim, as já são... Eu coloquei umas moedas bem bonitinhas para poder olhar direitinho, né, a diferença da iconografia, né? A bizantina ainda tem as imagens e a árabe já tem só as inscrições, tá? Por que eu coloquei? Porque no próximo slide, essas moedas que estão aqui, que são foles, né, e a menor denominação de cobre, é uma moeda de valor bem baixo. Elas foram cunhadas em Chipre, no período aí da conquista da ilha pelos árabes, e elas foram principalmente utilizadas na Síria, nessa época de Muawia. Não só de Muawia, mas depois de Muawia, mais dois califas depois dele utilizaram essas moedas. Elas são moedas oficiais,
mas elas são de uma categoria chamada árabes bizantinas. É um tipo de moeda. Elas são muito pouco estudadas, elas são muito pouco conhecidas, é uma amostra muito pequena que tem, mas elas existiram, e se vocês perceberem, que aí a qualidade já não é tão boa das próprias moedas da conservação, mas você vê que tem os imperadores bizantinos aqui também tem os imperadores bizantinos, tem inscrição em grego, mas elas eram legais, elas foram utilizadas por muito tempo, até que Abd al-Malik, se não me engano, no século VIII, ele já veio com as inovações, a introdução do padrão, que seria as moedas árabes, que seriam aquelas lá sem imagens e só com os escritos. Houve também moedas bilíngues, em grego e em árabe, só que eu não trouxe aqui porque elas não são cunhadas em Chipre, não foram cunhadas em Chipre, eu não trouxe, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar na internet que tem, e é bem interessante. Agora, a lápide. A lápide que foi encontrada na área costeira, né, de Chipre, que não foi necessariamente nessa área, eu só coloquei a foto para ilustrar. E é uma lápide que eles encontraram quando iam construir uma casa. Né? Você estava escavando e encontraram essa lápide e com essa inscrição em caligrafia cúfica. Aí eu coloquei aqui, gente, não vou me atrever a pronunciar em árabe, não consigo nem ler, mas quem gosta aí, fica aberta o convite para pesquisar, que eu acho bem legal. E que fala do Egito, né, fala do ano de 664, que é do calendário muçulmano, que é cerca dos anos 700 no calendário cristão, mais ou menos. Está aqui escrito, mas é mais ou menos nessa época. Eu acho bem interessante que todas as inscrições que eu trouxe aqui, ela fala sobre o Egito ou a Síria, porque mostra esse intercâmbio de população, por isso que eu quis trazer. Então, basicamente, é só essa lápide, não tem nenhum outro contexto. Tá? Aí a epigrafia. Existem epigrafias em duas áreas de igreja. A Chrysopolitícia, que é essa aqui, ela era uma igreja muito maior, foi uma basílica construída no século IV da Era Comum, ela depois foi diminuída. E essas colunas que vocês veem aqui, elas estavam no chão até os anos 70, quando depois da escavação, eles colocaram de volta no lugar. As inscrições estão nessas colunas. São, se não me engano, 7 ou 8 inscrições que tem aí. Eu não trouxe todas, obviamente, porque não daria tempo, mas eu quis trazer um exemplo também, que nessa coluna aqui, talvez não dê para enxergar direito, mas tem aqui a transcrição que fizeram com a mensagem. São basicamente mensagens bem parecidas. Aqui também fala o povo da África, do Egito, que eu achei bem interessante. A outra inscrição epigráfica numa outra igreja, na Basílica da Panagia Limeniotissa, que é a Nossa Senhora do Porto. Ela está em ruínas hoje, ela foi destruída, mas também as inscrições, que acho que são 8 inscrições, também são encontradas em colunas. Tá? Em colunas ou em tijolos, né, em pedaços de tijolos. Essa aqui é num tijolo ou no piso, eu não tenho certeza, porque essa inscrição ela foi infelizmente perdida, mas eu quis trazer também, porque eu achei bem interessante. Tem só fotografia, então não fica claro se é uma parede, se é um piso, mas enfim. E eu acho que ela está aqui bem... dá para ver bem a inscrição. Ela é bem mais curtinha, tem inscrições maiores, né? E também fala do povo de Homs, que era a antiga Êmesa do Império Bizantino. Tá? E aí eu trago algumas reflexões aqui. Por que eu escolhi essas inscrições, essa numismática? Esse período da ocupação árabe em Chipre, quando a gente pega fontes mais antigas, é sempre tratado como uma tragédia. Sempre foi um caos, foi terrível, muita gente morreu, enfim. Mas, na verdade, as fontes mais novas estão sendo repensadas, e acho que a gente precisa repensar isso. Foi um período de muita fluidez, muitos intercâmbios, como deu para ver até nos vestígios arqueológicos. Eu coloquei aqui As Mil e Uma Noites, o Shahnameh, e esse selo que é do Digenis Acritas, que é um herói da literatura bizantina. Esse Digenis Acritas, os outros eu li a Mil e Uma Noites há muito tempo atrás, praticamente 1000 anos atrás, mas o Shahnameh, infelizmente, não consegui ler. O Digenis Acritas eu li resumos da história, porque é do folclore grego,
E o próprio Digenes Acritas, ele é metade árabe, não fala necessariamente essa palavra, mas é metade sarraceno, né, que acho que é o que fala no original, e metade grego. Então, houve essas misturas, houve essas dinâmicas, então a gente precisa realmente repensar, que é muito importante, e que foi um período muito rico, né, com coisas muito legais, e que não começou nesse período, mas mais tarde ainda, se vocês veem em Chipre, ainda é falado um árabe maronita, que tem algumas influências de grego, é bem interessante, quem quiser pesquisar, recomendo também, acho bem legal. Então, acho que essa parte arqueológica que eu trouxe aqui foi mais para vocês verem o que tem. Tem muito poucos estudos ainda, eu acho que quem quiser também estudar, eu acho bem interessante. Eu acho o máximo, mas não dá para estudar tudo de uma vez, quem sabe numa próxima, mas é isso que eu trouxe aqui para vocês. Qualquer coisa, tem as perguntas, tem a bibliografia aqui que eu utilizei, se alguém precisar também. E é isso, tem um grupo de Chipre que a gente formou lá no Museu de Arqueologia, Chipre Antigo. Convido vocês a conhecer também e o meu contato. Quem precisar, estamos aí. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Leandra. E agora, para terminar a nossa mesa, nós vamos escutar a Ximena Isabel Leão Contreira, egressa da USP, que vai falar para a gente sobre a Rila de um peregrino aragonês no século XVI, descobertas, interpretações e debates. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo evento, que está muito lindo, dá vontade de assistir tudo, mas infelizmente a gente não tem como, né? Porque tem pessoal agora online também, não é? Então, assim, eu vou falar sobre a Rila de um peregrino aragonês no século XVI, descobertas, interpretações e debates. Isso é um trabalho de história, o meu mestrado e o doutorado eu fiz aqui no Departamento de História, sob a orientação da professora Ana Paula Megiani. Nessa comunicação, abordaremos duas fontes documentais que tratam de uma jornada de peregrinação a Meca, ou Maca. São elas um manuscrito do século XVI e um impresso decimonônico sobre este mesmo escrito. O manuscrito, aparentemente uma cópia, traz um poema narrativo com pretensões religiosas e didáticas, segundo Tariq Kheder, sobre a jornada de peregrinação a Meca e Medina de um homem aragonês muçulmano vivendo nos territórios peninsulares da monarquia católica, um mudéjar, portanto. A segunda fonte se refere à primeira, e se trata de um texto impresso no século XIX e que se propõe a transliterar, analisar e contextualizar aquilo que consta no manuscrito 13, integrante de um conjunto maior de escritos denominados Manuscritos de la Junta. Este escrito foi editado por Mariano Pano e Huata. O texto original, escrito em Alhamia, que é um dialeto romance, permaneceu escondido junto com outros manuscritos na parede de uma casa em Almonacid de la Sierra, em Aragão, na Espanha, tendo sido descoberto quando de uma demolição da edificação no final do século XIX. Procuraremos fazer algumas considerações sobre certos aspectos a partir destas fontes, as narrativas de viagens, de peregrinação de muçulmanos originários dos territórios peninsulares, aspectos desse gênero, a Rila, e inserido nas narrativas de viagens como um todo, questões sobre o conteúdo do poema do mudéjar aragonês e, por fim, poucos pontos revelados pela leitura e análise realizada 3 séculos depois por esses historiadores do século XIX, depois da jornada, lógico. Relatos de viagens. Sob o tema dos relatos de viagens, aqui alguma coisa sobre a Alhamia, para vocês darem uma olhadinha. Sobre o tema dos relatos de viagens, parto aqui de postulações metodológicas e Mariana Junqueira, professora do Departamento de História, quem considera esse tipo de documento como passível de nos fazer vislumbrar elementos das relações sociais, das estratégias de sobrevivência, de desafios, medos, modos de narrar a geografia, entre muitos outros, que compõem o produto textual da viagem. Ela considera que, para uma boa compreensão dos relatos de viagem, necessitamos de uma abordagem interdisciplinar, considerando diferentes gêneros e estilos da narrativa. Temos ainda questões relativas à tradução, que aqui eu não vou tratar. Ainda conforme a Junqueira, um relato de viagem, ou parte dele, pode ser escrito por alguém que nunca tenha saído de seu gabinete. Quanto ao âmbito do mundo árabe, Beatriz Bissiot salienta que a compilação e o relato de viagem se constituem em 2 gêneros fundamentais que se impõem já a partir do século XI.
O segundo, pela busca da motivação dos autores em fazer descrição dos países e das jornadas vividas e fazer do espaço e do tempo um meio de informação, submetendo-o à construção de um império. De modo geral, podemos afirmar que a Hila engloba um grupo de textos populares no âmbito da cultura muçulmana desde o século XII, integrando o grande gênero das narrativas de viagens, que, por sua vez, remonta ao mundo antigo, apresentando características próprias conforme a época de sua escrita, existindo tanto nas formas oral como escrita, segundo Van Leeuwen. Bissiot explica que essa característica de ser um relato de peregrinações a Meca e Medina se consolida nessa época, embora as narrativas de viagens, de viajantes, mercadores, espiões e embaixadores existissem antes disso. Ainda que os textos das Hila contenham elementos comuns pela motivação socio-religiosa, também podem conter algo de muito pessoal, segundo Junqueira, o que instiga a investigar as especificidades dos relatos de variados peregrinos, em especial da Península Ibérica, em época moderna, para uma melhor aproximação. No estudo desses textos, a busca de diálogos entre as narrativas, ao levar em conta a compreensão de determinadas questões relativas a aspectos do cotidiano, da família, das sociabilidades, das práticas religiosas e da cultura material, segundo Junqueira, possibilita uma aproximação mais profícua ao tema, já que o relato de viagem funciona como uma inspiração para outras jornadas desde tempos remotos, além da necessidade de formular uma biografia do livro de viagem, para analisar e estabelecer os seus elementos teóricos, tais como memória, retórica e coordenadas espaço-temporal, segundo Patrícia Almarsegui. Cabe ainda um último ponto. Se a peregrinação não é uma obrigação para o muçulmano, ainda que aconselhável, a escrita e circulação destas rilas pode se constituir em uma forma de propiciar àquele fiel, impossibilitado de realizar o Hajj, o conhecimento adquirido nas viagens quanto a padrões de rotas, problemas sobre aspectos ligados ao espaço percorrido, percepções e preocupações. Sobre isto, na edição do século XIX, de Pano-Ihuata, alerta que a questão das localidades citadas no manuscrito, com denominações alteradas, são um problema, uma crítica que eles fazem ao nosso querido aragonês. O historiador questiona os conhecimentos geográficos desse viajante, que parece ter registrado incorretamente alguns nomes e localidades. Pelo menos poderiam não ser os mesmos do século XIX. Entende que o principal desta rila seria o elemento religioso trazido pelas descrições de Meca e Medina, dos lugares sagrados e pintorescos, além de encontros com outros peregrinos, os sentimentos do alixante diante do sagrado, das cidades e dos lugares santos. Mesmo observando a existência de uma tradição identificável e mais ou menos coerente relacionada com as narrativas do Hajj, que com suas convenções definem a forma, conteúdo e interpretação, há de se considerar que a tradição do Hajj não deve ser tratada como algo estagnado ou baseado apenas na imitação. Esse mesmo Van Leeuwen observa ainda que dificilmente existe algum relato do Hajj pré-moderno ou moderno que não se faça referência à dimensão histórica que emana das configurações espaciais da peregrinação, presente na rila deste alixante aragonês, em especial nas coplas finais. Por exemplo, na copla 48 do poema, mais do que apenas descrever, o narrador alude às nossas 4 regras, de modo quase alegórico, relacionando-os com elementos arquitetônicos da grande mesquita de Meca e de outras peças e locais, como um famoso poço visitado, Zanzan, com 42 metros de profundidade, com águas milagrosas e purificadoras. A edição de Pano-Ihuata explica em detalhe estes locais e monumentos, contextualizando-os. A mais importante etapa do Hajj, como lugar consagrado do Islã, a pedra da Kaaba é descrita pelo peregrino em detalhes e com admiração em várias coplas. As condições gerais da Al-Kabala e do Harã, partes da mesquita principal da Meca, são apresentadas panoramicamente e depois detalhadas com elementos como a iluminação, a sua posição na cidade, a seda negra damasquinada cobrindo a pedra e outros elementos decorativos. Contextualização sobre esta rila. Se a datação do manuscrito é incerta, a data estimada para a viagem
do peregrino foi estimada em 1512, a partir da conversão forçada dos mudéjares aragoneses ao cristianismo, que aconteceu tardiamente, em 1526, as facilidades corriqueiras para as peregrinações deixam de existir, passando a ser proibidas. Durante este período mudéjar em Aragão, as viagens poderiam ser a negócios, estudos ou de peregrinação a Meca e Medina, sendo viabilizadas burocraticamente mediante o pagamento do imposto e de outras taxas, conforme consta no próprio texto da presente Rila. Circulavam, inclusive, no século XVI e XVII, em Aragão e outros reinos, manuscritos em alhamia que orientavam os viajantes, se chamavam avisos para el camino, sobre questões práticas das viagens, o que responder quando o viajante era indagado em certas situações, como e quanto pagar, aonde se hospedar, nas cidades, no meio do percurso, advertências e outras coisas. Apesar de pequena extensão, o poema do Alixante, em alhamia, aquele que vai em peregrinação, contempla algumas características comuns a relatos de geógrafos e viajantes muçulmanos dos séculos IX e X. O poema, com 79 coplas do aragonês, cuja identidade é desconhecida, oferece muito aquilo que Bissiot considera como modelos deste tipo de escrito em época medieval. Para além dos eventos do percurso por terra e mar, as descrições das cidades islâmicas com base em aspectos culturais, de pertença ao Islã, com características específicas quanto a espaços de poder e religião. A narração vai um pouco além ao incluir descrições de lugares visitados pelos peregrinos, as pessoas que conheceu e descrições detalhadas de vicissitudes experimentadas na jornada. Ele passou fome, passou por tempestades, visita ilhas muito exóticas e cheias de verdura. A travessia inclui todo o percurso desde o porto de Valência até o porto de Tunis. A navegação costeira vai beirando o atual Magrebe e depois adentrando em territórios do Egito, Síria e da atual Arábia Saudita. O percurso foi de 3.500 quilômetros desde Valência e 2.400 quilômetros desde Tunis, por uma rota bastante explorada pelo comércio de diversos tipos de mercadorias, especiarias, couros, armas, tecidos, entre muitos outros. O mapa sintético que vemos faz parte da edição de Panon e Ruata. Outra característica do manuscrito é a desordem das coplas em alguns trechos, causando alguma confusão sobre onde o peregrino está e a que cidades se refere exatamente. As fontes, materialidade e circulação. A descoberta de bibliotecas particulares emparedadas, com manuscritos moriscos em árabe ou alhamiado, constitui-se num fenômeno recorrente na historiografia ibérica a partir do século XIX. A ocultação de livros e papéis soltos e de oficinas de encadernação inteiras e a realização de cópias, traslados, apontam para estratégias de resistência dos conversos, cuja posse desses escritos oferecia enormes riscos. Para alguns comentaristas, como Panon e Ruata, o ato de emparedar bibliotecas sugeriria a expectativa de retorno em caso de deportação, ou mesmo da expulsão final dos moriscos, mas também, que acontece no século XVII, mas também poderia se constituir em prática habitual pelas restrições das autoridades para a posse desses papéis ou livros em árabe. Existem interpretações conflitantes sobre a datação do relato, inclusive a designação do peregrino como sendo um mudéjar ou mourisco, dependeria da época da realização. Como já disse, está estabelecido mais ou menos, já que seria 1510. Um aspecto é crucial. O peregrino desta rila, sendo ou não converso, é um muçulmano praticante que se arrisca a fazer a peregrinação. Em resumo, a primeira hipótese de datação foi apresentada na edição de Panon e Ruata, mas filólogos e historiadores contemporâneos, como Montaner, Tariq Heder, Casasals Cadales e Rosa Kanda, entendem que a jornada teria ocorrido em período mudéjar aragonês, o que modifica toda a perspectiva da viagem, inclusive pelo mencionado acima pagamento do imposto de partida. Caso se tratasse de um converso, mourisco, portanto, o mais provável seria que saísse escondido rumo a Meca e Medina, arcando com riscos e custos enormes, o que não se reflete no poema. O aragonês relata esses perigos que eu já falei, ou do meio natural, mas não faz referência alguma a receios de perseguição por parte de autoridades católicas, inquisitoriais ou da coroa. Considerações finais. O historiador Panon e Ruata fez uma aproximação extensiva ao poema, com exaustivas explicações sobre a sua transliteração, além de considerações sobre o Hajj. Se no começo do impresso debruça-se com curiosidade sobre o documento descoberto e resgatado da destruição em circunstâncias surpreendentes, na parte final nos brinda
na parte final, nos brinda com explicações e opiniões sobre o nascimento do Islã, sobre a pedra da Kaaba ou a pessoa de Maomé, que nos remetem a um racismo pedestre, que, dentre outros aspectos, merecerá um trabalho específico de análise historiográfica. Sobre o poema, cabe indagar a quem se destinaria este relato. A outros peregrinos, ou seria o poema em si uma forma do Alixante celebrar a sua devoção ao quinto pilar do Islã? Serviria como uma espécie de avisos para El Camino, conjunto de orientações que integram um manuscrito custodiado pela Biblioteca Nacional da França, número 774, escrito que permite conhecer peripécias dos moriscos que fogem clandestinamente da Espanha à Berberia, no século XVI? Não sabemos. Esta é a biografia e muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada, Ximena. Eu queria falar primeiro que, se alguém chegou e não preencheu ainda o papelzinho, a gente vai fazer o sorteio no final. Quem já preencheu pode colocar aqui. E eu também vou colocar aqui para vocês o link da lista de presença. Espera aí que eu perdi. Era aqui. Perdão, Carolina, eu perdi aqui. Você pode me ajudar? Era para cá? Perdão. Então, esse é o link para assinar a lista de presença, tá? Então, a gente teve aqui, né, 5 apresentações, que a gente conseguiu aí ver alguns recortes, né, envolvendo a cultura árabe, islâmica, aspectos políticos, sociais, artefatos, turismo, do século VII até o século XX, né, foram vários recortes aí, super interessantes, pouco explorados, e inclusive de quebra recuperando aí o legado do Al-Andalus, né, que é essa parte importante, né, da expansão árabe-islâmica, né, que ocupou o território da Península Ibérica, que na verdade também está na base do que hoje a gente conhece como a cultura europeia, né? A gente sabe que toda a filosofia e a cultura europeia se fundamentou em Aristóteles, né, e muitas contribuições científicas e tal, levadas pelos árabes, e que hoje a Europa é uma a cultura própria. Pronto, mas antes de... Enfim, eu tenho algumas perguntinhas, mas, claro, primeiro o público, né? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Muito boas as apresentações, agradeço. Queria perguntar para o Alaor se ele podia falar um pouco mais sobre essas fontes sobre as quais você quer trabalhar, em que línguas que elas estão escritas, se é realmente voltada para o público europeu ou se também tem manuais para a própria população muçulmana, se você chegou a entrar em contato com isso, enfim, acho interessante. Para o Rafael, eu queria perguntar, na parte que eles estão falando, né, do Sudani, tal, para o Mussa, a Câmara, se os árabes, para eles, são considerados brancos também, né, porque tem essa questão racial que é mais complexa, né, no mundo não europeu também, né. E é isso.
Eu posso fazer uma pergunta rápida? Como é que... Boa tarde, obrigada pelas apresentações, foi ótimo. É uma pergunta muito objetiva. As moedas e etc., elas não estão no mar, não, né? Onde é que elas estão? Sim, a minha pergunta queria saber se elas estão expostas em algum museu e onde estaria. Minha pergunta é para o Alaor, que você mencionou sobre o declínio do Império Otomano, e essa é uma questão que na historiografia otomanista é gigantesca, né? Começa assim no século XVII a falar sobre declínio, e eu queria saber qual é a literatura que você está usando para lidar disso no século XIX, né? Porque nós temos otomanistas austríacos, otomanistas otomanos, sejam eles árabes, armênios ou turcos, e eu queria saber qual é a fonte que você está usando assim, para essa bibliografia sobre o declínio otomano no século XIX. Estou puxadinha. Minha pergunta para Maria Júlia. Achei muito incrível sua pesquisa, inclusive, muitas conexões com a questão palestina, acho que você trouxe bastante, mas se você puder falar mais sobre os relatos, queria ouvir, porque foi pouco tempo. Obrigada. Agora, para Maria Júlia, que eu lembrei. Não sei se você já leu também o livro chamado Tortura, do Henri Alleg. Então, se você puder comentar também. Obrigado, parabéns a todos, muito instigantes, interessantes as apresentações. Eu tenho uma pergunta, eu tenho várias, na verdade, mas eu vou tentar reduzir o número aqui, porque é concorrido, tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Para o Alaor, eu gostaria que você comentasse mais sobre a questão do relato, em termos de fonte, versus os guias de viagem, né? Porque a impressão que eu tenho é que todos os dois têm pedagogias distintas, né? Acho que o relato de viagem ele é pedagógico também, ele prescreve uma espécie de experiência espacial, mesmo que a pessoa não vá no espaço, e aí eu acho que é uma coisa, talvez, da gente pensar, né? Como que corporalmente ela não está lá, mas ela experiencia alguma coisa, né? Ao passo em que, eu acho que você usou uma palavra interessante da comodificação da exploração desses espaços a partir do guia de viagem, que é um outro tipo de pedagogia, ainda pedagógica, né? Mas é uma pedagogia da experiência que eu acho que é diferente do relato, né? Para a Júlia, eu gostaria de perguntar duas questões, na verdade. Primeiro, essa questão, você comentou das chamadas 4 ondas de terrorismo. Eu queria saber se você já mapeou de onde que vem esse discurso das 4 ondas. Isso é uma coisa das relações internacionais, da politologia, né? Não sei. Gostaria de saber, porque eu consigo, né? Assim, a gente pensa em várias, só na sua fala, e isso eu já tinha visto uma outra apresentação sua em BH que também eu pensei nisso, assim, essa mobilização do discurso do terrorista como um discurso necessariamente de deslegitimação é uma espécie de, assim, a gente vê em tantas coisas, né? Eu pensei no ecoterrorismo do Unabomber, entendeu? Assim, a gente vê em várias coisas, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei instigado com o fato eu esqueci o nome da personagem, que é a última que você mostra, que se diz terrorista, então ela não se diz insurgente, ela resolve assumir esse papel. Eu queria saber o que você acha disso. Você acha que é ela, talvez, admitindo, talvez insistindo na violência que tem que estar envolvida nesse processo, mas num sentido positivo, assim, entre aspas, mas positivo, né? Eu gostaria como que você lê isso? Dela não se dizer, não, eu não sou terrorista, eu sou contra insurgente, sou insurgente, enfim. Não, dela assumir essa palavra especificamente. Como você lê isso, né? E tenho também uma pergunta, 2 comentários, na verdade. Uma pergunta para o Rafael sobre o Moussa Camara. Quer dizer, ele elabora esse discurso
de negociação pacífica, digamos assim, né, com a relação política francesa, pelo que eu entendi, não é meu recorte, mas falo de um período muito anterior, muito antigo, mas eu gostaria de saber se você já viu se havia um diálogo dele com algum outro pensador, porque com frequência na história intelectual arabófona eles dialogavam, né? Um refutava, o outro refutava, e o outro refutava de novo e tal. Eu queria saber se você mapeou alguém, tipo assim, ele estava às vezes reagindo a algum intelectual específico que estava se posicionando a favor da jihad naquele contexto, e se esse, por sua vez, talvez tivesse reagido a ele e tal, se esse entrelaçamento. Porque com frequência a gente pensa nos autores, e o Foucault já tinha mostrado que o autor é uma construção também nossa, né? Eu penso, às vezes, o discurso ele funciona muito nesse entrelaçamento, nesse vai e vem, né? Eu gostaria de saber se você considerou, se você, às vezes, esbarrou em alguém assim e tal. E também só um comentário com o Leandro. Eu queria te perguntar se você conhece o site do Thésaurus d'Épigraphie Islamique, que é da Fundação Max van Bechem, da Universidade de Genebra, que eles têm uma base de dados de epigrafia islâmica, né? Tanto grafite, como você mostrou, quanto formal, monumental, como queira. E eu queria saber se você já ouviu falar. É uma ferramenta que eu utilizo, eu também estudo antiguidade tardia, essas coisas. E queria saber se, porque não vi citado, eu queria saber se, né, esse tipo de acesso você teve e tal. Bom, é isso. Teria mais perguntas, mas vou me deter aqui. Obrigado, parabéns a todos. Oi, uma das perguntas já fizeram, então só vou terminar. A minha é para o Rafael, que eu achei bem interessante ele trazer um pensador, né, africano, África negra, né, que em geral assim acabam ficando fora, né, do debate. Aqui no Brasil, acredito que alguns saibam, mas a gente tem um patrimônio cultural e manuscrito grande, né, dos escravos afro-islâmicos. Esse ano se comemora 190 anos da Revolta dos Malês. Inclusive, na quarta-feira, vamos ter aí uma conferência do professor João José Reis, que é o principal especialista até hoje nessa matéria, né? Mas, quando o Rafael estava falando, eu estava me lembrando disso, que aqui haviam vários fulanis, né? Além de, não eram maioria, mas a maioria dos escravos afro-islâmicos eram Hausás e Nagôs, né? Falantes de Yorubá, da Yorubalândia, né? E os fulanis, mas os fulanis na África tiveram um papel muito importante na expansão do Islã no século XIX e nas lutas religiosas, né? Na África, essas lutas que também acabaram colaborando, né, com o tráfico negreiro. Mas na verdade, não é uma pergunta, é uma sondagem, né? Quando nessas genealogias que você apresentou, né, e essa descendência ou ascendência fulani, né, não sei se em algum momento isso se entrecruza, né, com a queda do Império de Oió, o Califado de Socoto, assim, se isso se entrecruza de alguma maneira com a história dos nossos africanos escravizados muçulmanos. Bom, não sei como é que vocês querem. Alguém quer responder primeiro? Ou fazemos na ordem das apresentações? Tá bem. Bom, está funcionando? Bom, deixa eu começar primeiro sobre a tua questão sobre declínio otomano.
embora eu tenha mencionado o termo, porque é uma noção recorrente e de longevíssima data na historiografia otomana, não é uma noção com a qual eu trabalho detidamente com ela. Primeiro, por dois aspectos essenciais. Primeiro, pela noção teleológica que ela traz, né? E não posso olhar para as minhas fontes partindo do suposto de que aquela entidade política vai deixar de existir. Então, né, primeiro por isso. Então, não posso. Então, pela noção teleológica e por todas as críticas que já foram feitas as implicações da noção de declínio otomano, eu não uso ela, eu evito usá-la, e quando eu uso é mais para fazer uma referência breve a essa discussão. E, segundo lugar, por causa da discussão que o Céline Deringuille faz no artigo de 2013 sobre a reformulação da administração imperial na Líbia, que eu comentei durante a apresentação, que talvez nunca antes do século XIX, na história do Império Otomano, o Império fosse tão eficiente em termos militares e administrativos burocráticos. Ainda assim, ele estava em uma posição de fragilidade relativa aos seus concorrentes. E aí, quando eu me refiro à ideia de declínio, é mais nesse sentido da fragilidade relativa às entidades concorrentes, né? Não é uma ideia com a qual eu gosto de trabalhar e que eu busco. E, na verdade, como eu comentei, eu evito trazer ela no trabalho por causa disso. Sobre as fontes, esses manuais, eles começaram a ser publicados na Europa a partir da década de 1830. E essas publicações elas eram direcionadas para, vá lá dizer, a classe média europeia, capitalizada para realizar essas viagens. Então, muitas dessas publicações elas são vinculadas às próprias empresas que realizavam as viagens. Então, além do caráter pedagógico, ela também tem um comando muito claro, que é: compre este produto, né? Ela não direciona para o leitor no sentido tão somente de comunicar ou transmitir a noção de uma experiência ou compartilhar a experiência do viajante. É estimular uma venda, né? Estimular o consumo desse tipo de experiência comoditizada, né? Desse território transformado em commodity para consumo dessa classe média, dessa classe média emergente europeia. Os manuais do John Murray, eles eram editados, na verdade, essas entidades, Carl Becker ou Baedeker ou John Murray, são entidades que reuniam diversos escritores espalhados para a Europa, mas que o produto, o manual, era direcionado para mercados específicos. Então, você tem esse primeiro manual, que é o do John Murray, que ele era editado em inglês e comercializado direcionado preferencialmente a um público britânico. Ele chegou a alcançar os Estados Unidos, mas a dinâmica, quando a gente fala dessas viagens já envolvendo turistas norte-americanos para essas regiões do Império Otomano, especificamente para o Egito e para a Síria-Palestina, já tem uma dinâmica um pouco diferente, né? E ela vai ser mais intensa, mais na virada para o século XX do que nessas décadas de meados do século XIX. E os manuais de Carl Baedeker são editados em alemão e circularam principalmente do que hoje é a Alemanha, França e nos Países Baixos, né? Esses eram os núcleos principais de circulação dessas obras. E que tinham algumas diferenças, né, entre elas, mas em termos de estrutura geral elas eram muito parecidas. A estandardização da informação e da montagem desses materiais. Ainda assim, são obras relativamente extensas, eram manuais de
350, 400 páginas, e que, quando a gente fala na representação desse território, por isso que a questão da experiência, da experiência que é comercializada e do aparato de turístico que é criado para atender essa experiência me chama a atenção, é que esses manuais, eles são construídos, eles passam por uma transição ao longo do século XIX. Os primeiros, quando eles surgem lá na década de 1830, eles já ainda fazem referências a uma visão, digamos, romântica, no sentido genérico do termo, dos viajantes dessa literatura de viagem anterior e bem estabelecida. Já no final do século XIX, as referências elas são da antropologia, da arqueologia e da história natural. Então, existe uma apropriação desse conhecimento, digamos, orientalista produzido no século XIX e que fundamenta a venda desse produto turístico, né? E a transformação desse território em commodity. Então, também tem essa dimensão da tessitura desses materiais. É o que eu consigo te dizer por enquanto, porque eu ainda não me debrucei detidamente sobre eles. Essa é uma análise bem preliminar, né? E vai em direção ao que você ponderou, que sim, existe uma relação de continuidade e algumas semelhanças entre eles. Não existe uma ruptura completa entre relatos de viagens e esses manuais de viagens. Acho também não teria porquê, já que compartilham de referências comuns em muitos aspectos, mas para além das diferenças, eu acho que existem tem uma noção, um conceito que eu quero tentar aplicar na análise dessa fonte que eu ainda não tive tempo de fazer, que é o de a ideia de anticonquista da Mary Lou Spratt, ou seja, ainda que seja a comercialização, a comoditificação de um território estrangeiro que acompanha a presença física, econômica, militar, política, etc., da Europa, nesses territórios, existe ali uma certa preservação da inocência do viajante, do turista, desse público-alvo, do possível turista, do possível comprador dessa experiência ser preservada também. Então, eu acho que né, puxando por essa linha teórica, seria uma hipótese de uma convergência entre essas fontes que acho que merece alguma atenção, mas que eu ainda não tive tempo de fazer. E deixa eu te perguntar, deixa eu colocar mais uma questão. Eu queria saber mais sobre a inscrição desses episódios, sejam eles da resistência, né, da Frente Nacional de Libertação, ou dos ataques franceses, na inscrição da memória cívica na Argélia, né? Como é que a memória nacional pós-independência lidou com esses episódios? Obrigada pelas perguntas e obrigada por quem está aqui acompanhando a gente ainda. Eu vou tentar responder brevemente para não tomar tanto tempo. Sobre o livro do Henri Alleg, na verdade, esse caso dele é bastante interessante. Eu não uso tanto como fonte, porque eu estou mais focada nos militantes da FLN, mas eu usei bastante como bibliografia, assim. E é um relato bastante doloroso, né? Bem intenso, assim. Mas é um caso interessante de como eles souberam escolher bem os símbolos assim da repressão estatal, né? E ele é um desses principais símbolos, junto com a Djamila Bouhired. E aí tem uma questão, né, de terem focado em usar como símbolos europeus, né, franceses, e mulheres argelinas. A gente não vê tanto homens árabes ou homens berberes, mas principalmente árabes, como símbolos da repressão do Estado, assim. Choca menos, né, geralmente. E eles estão tentando chocar o público francês, principalmente. Então,
usar essa como símbolo da repressão estatal às vítimas de origem francesa é uma jogada super interessante, né? E acho que a principal medida que a FLN adota não é a violência, é justamente tentar conquistar a opinião internacional, né? Então, acho que um livro que eu recomendo que todo mundo leia, mesmo se não tiver muito interesse no assunto, porque eu acho que diz muito sobre vários contextos que a gente está lidando, assim. Sobre os relatos dos envolvidos com a luta de libertação, é isso, né? Eu peguei principalmente relatos de militantes do Armée de Libération Nationale, que é o exército da FLN na Argélia, e principalmente na zona autônoma de Argel, que era uma das unidades ali. Então, tem o Youssef Saad, que era o líder da ALN ali na zona autônoma de Argel, a Zohra Drif, que foi uma das principais responsáveis pelas operações de bombardeio, está viva até hoje. Um dos livros dela é bem recente, inclusive também recomendo muito a leitura, Memórias de uma... não vou me lembrar o nome em inglês, mas o nome é em português, mas é fácil de encontrar. E aí eu foquei nesse cenário, assim, porque a situação muda muito quando a gente vai para a região, quando sai da região urbana, né? Essa situação muda bastante, o perfil dos militantes muda bastante, mas aí eu tive que fazer um recorte, né? Porque a pesquisa de mestrado é sempre bem corrida, assim. Então, e aí eu selecionei essas obras que estão explicando mesmo o uso da violência. Então, tem 2 obras da Zohra Drif. Eu esqueci de mostrar as referências ali, mas, enfim, tem 2 obras dela. Tem o Youssef Saad, inclusive, ele atuou como ele mesmo naquele filme A Batalha de Argel. Também recomendo muito. Ele foi creditado mais como ator, mas ele foi uma peça central na produção do filme e ele atuou como ele mesmo, assim. É um livro bastante interessante também. Ele fala sobre guerrilha urbana. Mas aí é isso, assim, eu peguei essas obras de militantes do ALN que falam sobre o uso da violência, explicam por que eles recorreram à violência e relatam também essas operações de bombardeio, principalmente, né? Sobre as 4 ondas, é das relações internacionais, é do David Rappaport. Tem várias alternativas a ela, assim, né? Tem muita gente que fala em outras ondas, tem se falado muito em possíveis 5ª ondas. Aí tem gente até que tenta prever quando que vai acabar essa onda do fundamentalismo religioso. Assim. Diz que era 2025, se fosse seguir o padrão das outras. Mas devido à intensidade, pode ser que dure mais. Tem uns relatos assim. Mas aí é isso, né? É muito difícil tentar encaixar em uns moldes tão fechadinhos, ainda mais se esses moldes estão só pendendo para um lado, né? E sobre a Zohra Drif, ela fala, né? Ela abre um dos livros dela, acho que é esse livro de memórias. Ela fala, queria explicar por que saindo da Universidade de Argel, ela estudava direito, se não me engano, eu decidi entrar em uma rede essencialmente terrorista. Uma das primeiras coisas que ela fala no livro, assim. E eu acho que é justamente essa tentativa de disputar mesmo. Ela, o tempo todo, justifica como, olha, fiz o que dava para fazer, a única alternativa que a gente tinha naquele momento, eles esgotaram todas as possibilidades de reação e de que não fossem violentas, assim. Então, mas é interessante, porque não é comum ver isso. No livro do Youssef Saad, por exemplo, ele sempre coloca terrorismo entre aspas. E ele geralmente está usando para falar da França, né? Ela disputa de uma forma interessante, mas ela não discorre tanto sobre isso. Então, a gente tem que ficar nas hipóteses, assim, sobre o uso dela desse termo. Vou responder brevemente para passar. Sobre a memória, é bem delicado, porque, né, a situação na Argélia ficou difícil aí pós-década de 90, então a Frente Islâmica de Salvação, que entra no poder, tem muito problema com a FLN, né, com esse regime de partido único, basicamente. Então, por exemplo, o Al-Mujahid ainda existe, ainda é um canal de comunicação, mas não é predominante, assim. Então, mas
a opinião ali dentro, apesar de que circulava mais para a população da Argélia via rádio, né, não era tanto, o jornal era mais voltado para o público internacional mesmo, mas a opinião era, esses militantes eram bem populares na opinião pública, assim. Eu vi, outro dia, tem um professor lá de Argel que tem me ajudado com a pesquisa, ele até mandou uma foto que a Zohra Drift estava no jornal falando sobre alguma coisa, mas não consegui entender bem o que era. Então, assim, esse esforço de conquistar a opinião pública parece ter funcionado bastante, sabe? A nível dos militantes, principalmente, mas a organização foi duramente criticada e quando a Frente Islâmica de Salvação começa a crescer, né, para a população argelina. Então, é bem complexo assim, essa relação da FLN com o governo atual. Eles têm perdido muito espaço. Então, tem muitas críticas à Revolução por causa disso. Assim. Mas depois a gente pode trocar mais ideias. Eu não comentei nada antes, está super interessante, só que a gente está assim, um pouquinho em cima da hora, não apressando muito, mas só para a gente não atrasar muito. Certo, eu vou ser bem breve. Você é a Paula. Então, Paula, eles usam o Musa Camará, assim como toda essa população, eles têm uma forma específica de leituras das categorias raciais, que são sempre geograficamente localizadas. Então, essa integração entre essas populações que são árabes, vistas como Beidon, na Mauritânia, que são tidas como brancas, claro que o europeu não consideraria eles brancos, mas eles se apresentavam assim em oposição ao Sudão, que é abaixo e aí tem essa distinção. E ainda é curioso, nessa região os fulanis são vistos como vermelhos, como uma terceira categorização. Mas isso, os franceses, quando fazem a incursão colonial, eles aumentam ainda mais essas clivagens raciais. Então eles incentivam muito mais isso, a ponto de a gente chegar aos estados pós-coloniais, em que recentemente, na década de 90, nós vemos expurgos da Mauritânia com a população mauritana negra, que é expulsa para o Senegal, falando, volte para o seu país, aqui é um país de brancos árabes, mauritanos, vocês não são populações intrusas, sendo que aproximadamente 50% da população é de origem escrava na Mauritânia, por causa das razias frequentes que eram feitas por esses árabes da região dos Trarza, dos Bracna e etc. Não sei se foi rápido, não foi muito bom, mas eu estou tendo rápido. Você é o Paulo. Paulo, ele está dialogando com um monte de gente. Só que ele dialoga muito com uma tradição oral também. Porque ao mesmo tempo que ele está dialogando com uma tradição escrita, arabófona, ele também está lidando com várias pessoas com as quais ele está discutindo. Então ele fala direto de pessoas com as quais ele teve interlocução oral. E ele escreve sobre isso. E ele também está num momento de... Logo após a pacificação francesa. Os franceses instauraram a Pax Gallica, fizeram ali a pacificação do cemitério, e ele está falando nesse momento, em que muitos dos movimentos jihadistas ainda estão alegando, tem força, apelo popular. Se encontram textos nas casas das populações em que se diz, o El Haj Omar, aquele liderança jihadista da década de 60, ele desapareceu num conflito com outro estado jihadista, o Massina, que é do Ahmad, do Império Fula também. E eles falam, ele vira uma coisa meio sebastianista, assim. Ele vai voltar. Deus guardou ele numa casa entre Meca e Medina, mas no dia do juízo final, essa coisa totalmente escatológica, ele vai voltar para redimir nossos problemas, nos livrar dos franceses e etc. Mahdi, sim, exato. Sim, ele chamava ele de Mahdi. Exato, no xismo e também nessa vertente eles são sunitas, mas eles também tinham. Sim, mas os sunitas também tinham. Na África do Oeste isso é muito forte, porque é o século XIII da Égira, então eles acham que o mundo vai acabar. E esses jihadistas todos se proclamam Mahdis. E eles falam muito sobre o Califado de Socoto e outros territórios, não tanto sobre a chave da escravidão transatlântica, mas pensando em movimentos que estabeleceram um movimento jihadista, e ele vai fazer uma consideração disso. Tentei ser breve, gente, desculpa. Bom, agora respondendo a pergunta das moedas, elas não estão no MAI, infelizmente. Eu sei que a gente tem umas moedas, acho que bizantinas, mas eu não sei de que período que é. Preciso até investigar isso para ver de perto. Mas essas moedas são da Dumbarton Oaks Collection, de Washington, nos Estados Unidos. Não sei se elas estão expostas, mas tem o catálogo online e também tem um livro que tem aqui na FEFELESH, que assim que eu devolver, quem quiser ver vai poder ver, porque por enquanto está comigo, mas até sexta-feira estará lá. Tá bom? E seu comentário, eu não conhecia essa base de dados de epigrafia.
Eu me baseei no artigo do Andreas Foulias, que é um cipriota, e Rossam Tantawi, que é um egípcio. E é de 2023, é bem recente, e foi de onde eu tirei todas as fotografias e tudo mais. Aí eu vou dar uma olhada, assim, de curioso, que deve ser bem interessante. Obrigado pela sugestão. Bom, então, muito bem. Terminamos aqui a mesa, né? Todo mundo também deixou aqui o contato, né? O e-mail, eu acho. E vamos fazer o sorteio, né? Da revista. Bom, então está encerrada aqui a nossa mesa. Muito obrigada a todos e todas pela participação. Só para tirar foto de todo mundo. A senhora também. Não, aqui a mesa.